bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, trago duas histórias de terror, de pessoas que estão sozinhas em casa. Se você quer mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like para nos mostrar que você está curtindo e quer mais. Cada like é um incentivo para continuarmos trazendo histórias emocionantes como esta. Então, não perca tempo, clique no botão de like agora e vamos juntos explorar mais mistérios e aventuras. Quando eu tinha cerca de 15 anos, minha família e eu nos mudamos para uma casa grande. Era uma casa relativamente nova com 3 quartos, 5 banheiros, garagem e até mesmo um porão espaçoso. Os meus pais trabalhavam na área médica e passavam várias horas fora de casa durante a semana. Isso significava que eu ficava sozinho em casa a maior parte do meu tempo. Eu adorava ficar sozinho, pois gostava de me ver como alguém maduro e adulto. Na época morávamos em uma área rural, provavelmente. Algumas pessoas entendem do que eu estou falando. Embora fosse uma cidade agradável, a taxa de criminalidade era alta. E durante essa história eu tive um vislumbre do que isso significa. Uma noite eu tinha que voltar para casa da escola e meus pais estavam no trabalho. Infelizmente isso foi por volta do período em que a Covid ainda estava em alta. Então meus pais tiveram que trabalhar ainda mais. Eu começava imediatamente a jogar Call of Duty para curar o meu tédio. Jogava algumas partidas por algumas horas antes de subir para o meu quarto e tirar uma soneca. Acho que dormir por cerca de 2 horas, antes de acordar com um barulho na cozinha. Olhando para trás, parecia um barulho de objetos batendo. Como quando se move coisas ao redor. Eu desperto e olho para o meu relógio, eram cerca de 7 da noite. Eu estava genuinamente irritado com esse barulho, e coloquei minhas sandálias e depois desci as escadas para ver o que era. Eu virei a esquina do corredor bem devagar e o que vi me gelou até os ossos. Lá na cozinha estava uma mulher vasculhando a nossa geladeira. Ela estava de costas para mim. Então não podia me ver ou saber que eu estava ali. Para fornecer um pouco mais de detalhes, ela não era nem um pouco agradável de se ver. Parecia que ela era uma pessoa sem teto e olhando agora tenho quase certeza de que era isso mesmo. Ela estava usando shorts rasgados, uma regata e algum tipo de pulseira. Coloquei as mãos sobre a boca e fui lentamente subindo de volta as escadas. Por mais que eu quisesse e precisasse chamar a polícia, não podia fazer isso, pois o único telefone fixo que tínhamos estava perto da cozinha. Em vez disso, tive outra ideia. Meus pais eram muito amigos dos vizinhos que moravam um pouco mais para baixo daquela rua. Então decidi ir até lá para ligar para a polícia. Obviamente não poderia sair pela porta da frente, então fiz o que qualquer outra pessoa faria. Abri a janela do meu quarto e comecei a reunir coragem para cair lá embaixo. Quando finalmente conseguir, já no chão com apenas um tornozelo torcido, e depois segui em direção aos vizinhos, onde expliquei o que havia acontecido. Eles é claro que me deixaram entrar imediatamente, para usar o telefone e ligar para a polícia. Enquanto isso eles fizeram uma ligação para o hospital onde meus pais trabalhavam. E por isso acabou chegando muito mais rápido do que eu imaginava. E foi até a minha casa. Em menos de 1 minuto eles saíram com uma mulher magra, cansada de idade avançada, algemada. No entanto, ela não tentou fugir ou resistir à prisão. Ela parecia neutra em relação a isso, como se tivesse aceitado sua derrota. Acontece que minha teoria estava correta. Afinal, ela era uma mulher sem teto perigosa que havia invadido várias casas na área. Meus pais voltaram para casa logo depois, então conversaram com a polícia, que também nos recomendou a instalação de câmeras. No dia seguinte, meu pai saiu e instalou um sistema de segurança de alta tecnologia ao redor da casa. Surpreendentemente, a história não terminou aí. Foi apenas algumas noites atrás que mencionei os incidentes para minha mãe. Me perguntei se ela se lembrava disso. Seus olhos se arregalaram com uma expressão de medo e preocupação quando perguntei o que estava acontecendo. Ela me fez sentar, segurou minhas mãos e disse que ia me contar algo que eu não sabia. Quando ela e meu pai estavam conversando com os policiais naquele dia, os policiais mencionaram algo que me chocou bastante. Entraram na minha casa e encontraram uma mulher parada ao lado de fora da porta do meu quarto. Em sua mão ela segurava uma das facas da nossa cozinha. Digamos apenas que se eu não tivesse pulado pela janela, as coisas provavelmente não teriam terminado bem para mim. Felizmente não tivemos mais invasões até hoje e eu espero que continue assim. Quando eu tinha cerca de 18 anos, fui demitida do meu emprego, como assistente de vendas em meio período. O motivo da minha demissão foi que a empresa estava falindo, e não conseguia mais pagar seus funcionários. Na época meus pais me obrigavam a dividir o aluguel e outras despesas da casa com eles. E como eu não tinha mais emprego, tive que procurar um novo emprego.
Estava sendo um incômodo e não ajudava o fato de que não havia muitos empregos de meio período disponíveis. Além disso, eu também era uma estudante universitária, o que só aumentava o estresse. As semanas se passaram, e eu ainda não havia conseguido nada. No entanto, isso mudou quando um dos meus amigos me ligou, perguntando se eu poderia cuidar do seu cachorro, pois ele iria tirar férias naquela semana. O motivo dele me escolher foi porque a pessoa que costumava cuidar da sua cachorra havia se mudado para um outro estado, e ele não ia conseguir encontrar mais ninguém. O pagamento seria de R$ 300. Por 3 dias, o que seria suficiente para mim. Isso significava que eu teria que encontrar um emprego estável muito em breve. Desesperada por qualquer tipo de remuneração, aceitei a oferta e concordei em cuidar da cachorra dele. O nome da cachorra era Gianni. Ela era uma linda pastora alemã com a personalidade de um urso de pelúcia. Cheguei à casa dele, onde ele havia deixado uma lista com todas as regras alimentares com o horário correto de cada alimentação. Deixar ela sair a cada 2 horas, levar ela para passear, basicamente as responsabilidades comuns de se ter um cachorro. Cuidar de um cachorro pode parecer uma tarefa bem fácil, mas pode se tornar estressante depois de um tempo. Quando precisei levá-la para passear a primeira noite, tudo ocorreu tranquilamente sem nenhum incidente, e eu segui todas as regras da lista. No entanto, foi na segunda noite que algo aconteceu, algo que me deixou completamente surpreso. Para dar um contexto melhor, eram cerca de 8 ou 9 horas da noite e eu havia pedido comida. Estava assistindo um filme com a cadela deitada ao meu lado. Em determinado momento, durante o filme, ela se levanta e ergue as orelhas como se tivesse visto algo. A casa fica próximo a uma área arborizada, então imaginei que poderia ser um esquilo ou algum outro animalzinho. No entanto, logo em seguida ela começou a olhar ao redor e depois começou a latir na direção do corredor. Quase imediatamente ela salta do sofá e corre para o corredor. Comecei a ficar um pouco preocupada, pois não sabia para o que ela poderia estar latindo. Curiosa, eu sigo a cachorra e vejo que ela está latindo para a porta que leva até o porão. Eu nem sonhava em abrir aquela porta. Em vez disso, eu puxei para longe. No entanto, ela não estava disposta a obedecer. Ela empurrou a porta e fugiu escada abaixo. A escuridão enchia o porão. Então peguei meu celular para iluminar o caminho. Então eu usei a tela para iluminar o caminho, lá embaixo. Depois de tatear no escuro, encontrei o interruptor de luz e vejo sentada ao lado de uma pequena porta de armário. Era uma daquelas portas com ranhuras transparentes, então conseguia ver um pouquinho do interior. Com muito cuidado me aproximo da porta, puxando a cachorra para longe, mas não antes de dar uma olhada rápida. Lá dentro, olhando de volta para mim, havia um olho. Fingindo não perceber, arrastei a cachorra dali, corri para a sala de estar, para ligar para a polícia. Não foi algo fácil, tive que sussurrar ao telefone, pois não queria fazer barulho. No entanto, mesmo sendo tão silencioso, não adiantava muito, pois a cadela continuava latindo sem parar. O som das sirenes ao longe foi uma música para os meus ouvidos. Enquanto isso, comecei a escutar a pessoa lá embaixo começando a subir os degraus de madeira do porão, batendo lentamente nas paredes como se fosse uma maneira de me assustar ainda mais. Ao mesmo tempo, a cachorra continuava latindo freneticamente. Os policiais chegaram rapidamente e encontraram o que parecia ser um cômodo secreto no porão. Nem eu nem meu amigo tínhamos o conhecimento desse cômodo. Nem mesmo sabíamos para o que servia. O nosso melhor palpite era que fosse algum tipo de adega que era usado antigamente. Meu amigo me pagou um extra pelo transtorno e eu nunca mais cuidei da cachorra dele. Não tenho certeza se a polícia encontrou o homem depois disso, ou se há possibilidade de que ele ainda esteja por aí em algum lugar. A pior parte de tudo isso é que haviam vários motivos para acreditar que aquela pessoa estava escondida naquele quarto há vários meses. Lá dentro, os policiais encontraram itens roubados, latas de cerveja, comida e até mesmo um saco de dormir. Meu amigo decidiu se mudar depois disso, pois ele e sua família não conseguiam se livrar da paranoia. E com isso concluímos mais um vídeo cheio de emoção e mistério. Esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar essa incrível história conosco. Se você ficou intrigado com os acontecimentos ou se identificou com alguma parte da narrativa, não deixe de compartilhar nos comentários abaixo. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de suspense e surpresas. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.